Bem-vindos de volta para mais uma análise aqui no canal. A análise de hoje é sobre Inter e São Paulo, né? São Paulo e Inter, no caso, São Paulo era o mandante. Confronto entre líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro, 31ª rodada. O São Paulo perdeu para o Inter de goleada, sofreu um 5-1 aí bem contundente do time do Abel Braga, que agora assume a liderança. A maior goleada sofrida pelo tricolor dentro do Morumbi no Brasileirão. Eu trouxe aqui essa análise do jogo mais aguardado, né, dessa rodada, na disputa pelo título, além dos outros jogos também que tiveram confrontos diretos. A gente vai destrinchar um pouco como o Inter conseguiu aplicar uma goleada tão larga em cima do São Paulo, que era em tese a melhor campanha do campeonato. Começando pela escalação de ambos os times, o São Paulo no 4-4-2 tradicional, usado pelo Diniz sempre aí com bastante constância. As ausências do Arboleda e do Igor Gomes, né? O Igor Gomes que começou no banco, e o Léo Pelé que substituiu o Arboleda, que não estava apto para o jogo, se eu não me engano, estava suspenso para esse jogo contra o Inter. E no lado do Inter, o 4-1-4-1, perdão, ou 4-3-3, sistema também que é tradicional usado pelo Abel, que o Abel vem usando já há bastante tempo, desde que assumiu o Inter, ao contrário do 4-1-3-2 que era usado pelo Kudê. Vamos ver que nesse jogo o 4-1-4-1 funcionou muito bem, né, na fase defensiva. Abel que também mudou o estilo de jogo do Inter que tinha do Kudê. Com o Kudê era um time que era um pouco mais propositivo, com o Abel um time que joga mais em transição, time que joga mais em bloco médio e baixo. Mas a gente vai ver que o Abel soube também pressionar alto quando precisou, soube explorar a vulnerabilidade do São Paulo na primeira fase de construção. A gente vai ver que até conseguiu fazer gols, né, a partir dessa marcação em bloco mais alto. E também contou com ausências, né, Lucas Ribeiro, que jogou na vaga do Moledo, e o Yuri Alberto, que jogou na vaga do Galhardo. Yuri Alberto que teve sua melhor atuação no campeonato, a melhor atuação aí de um jogador no campeonato, segundo o SofaScore, a única nota 10 até aqui, com 3 gols e uma assistência na partida. Atuação bem acima da média. Falando propriamente dos dois times, o sistema inicial no 4-4-2, a marcação por encaixe no setor do São Paulo, o jogo de posse, né, o São Paulo procura sempre estar propondo o jogo, e contra o Internacional não foi diferente, até pelas estratégias terem casado, o Inter que com o Abel é um time que joga mais em transição. A ocupação do entre linhas, São Paulo que tentou bastante superar o bloco do Internacional pelo jogo por dentro. O São Paulo tem um jogo interior bem forte, até por essa grande mobilidade do time, tem muitos desmarques de apoio, vai até com Brenner e Luciano, são jogadores de muita mobilidade, então que também ocupam bem o entre linhas. Então o São Paulo tentou romper o bloco do Inter bastante usando essa ocupação, mas também não foi muito efetivo, a gente vai ver depois por quê. E a pressão pós-perda inefetiva, por fim, por conta dessa transição defensiva do São Paulo, que é uma vulnerabilidade dos times do Diniz já há muito tempo, e que no São Paulo segue. Um time que é muito inconstante também, e nesse jogo evidenciou muito dessa vulnerabilidade, dessa fraqueza na pressão pós-perda, que no momento de transição defensiva o time sempre tentava pressionar o mais rápido possível, recuperar a bola o mais rápido possível, mas na hora de atacar estava bastante descompactado, então o que por conseguinte deixava o time descompactado no momento da perda. E também para pressionar, pode-se dizer um efeito dominó, que se você ataca descompactado, você geralmente vai defender descompactado, e não foi diferente com o São Paulo. No lado do Inter, o 4-3-3, como tinha mencionado anteriormente, a busca pelos contra-ataques, time que jogou em bloco médio e baixo, mas que também subiu, né? Não foi somente isso, mas foi prioritariamente a marcação em bloco médio e baixo por parte do Inter, e a marcação prioritariamente zonal, mas também contando com alguns encaixes, principalmente no corredor lateral e no momento de subida de pressão, né? Que o Inter também, no momento de subir, como botei no último aspecto elencado, time muito ativo na pressão, então era um time que marcava bastante pressionante, foi um time, né, no caso, bastante pressionante, executou uma marcação zona pressionante, se quiser denominar assim, usar o termo correto, que é uma marcação que está sempre, um tipo de marcação, né, teve bastante atitude para isso também, para estar pressionando sempre o portador da bola, tá sempre cobrindo a bola, tá sempre ativo nesse momento de marcar, gerar poucas situações de bola descoberta, que dificultou bastante também São Paulo. São Paulo ficou bastante preso na marcação do Inter. Começando pela análise propriamente dita, o São Paulo em organização ofensiva, uma das organizações ofensivas que demonstrou nesse jogo,
No momento aqui, primeira fase de construção e entrada na segunda fase de construção, 3-1-4-2, com o Luan sendo esse primeiro apoio, o Tietê compondo a saída de 3, junto com os 2 zagueiros, né, compondo essa linha. Aí na segunda linha, na linha de 4, perdão, né, nessa linha aqui de ataque, se fosse para elencar as linhas, seria a terceira linha. Reinaldo, Daniel Alves, Sara e Juan Fran, os laterais dando amplitude, Daniel Alves e Sara no entrelinhas, e Luciano e Brenner também baixando no entrelinhas, como esses 2 jogadores aqui de mais profundidade, mas que revezam bastante entre quem baixa e quem ataca as costas da última linha, como também é de praxe no time do Diniz. E essa variação para o 3-5-2, no momento em que já estivesse em segunda fase de construção, já preparando a entrada no último terço, o São Paulo demonstrava se organizava, né, no caso nesse 3-5-2, com o Daniel Alves aqui já no entrelinhas, já mais avançado, que em tese seria esse primeiro apoio por conta do Luan estar aqui compondo a linha de zaga. Vale informar também que esse aqui é uma organização retirada já do segundo tempo, no momento em que o São Paulo tinha feito algumas alterações. Então o Bueno está aqui, o Igor Gomes, jogadores que vieram do banco, né? E o Luan está fazendo essa linha de zaga por conta da saída do Léo Pelé para a entrada do Bueno. Então o Luan foi recuado aqui como um zagueiro. E o Tietê que fez esse homem que baixa para a saída lavopiana, né? Para a saída de 3, o homem que baixa na linha dos zagueiros durante todo o jogo. E também no momento de segunda fase de construção, tive aqui na prática o Tietê na saída de bola. O Tietê na base aqui da jogada. E Vitor Bueno, Daniel Alves, Igor Gomes, Juan Fran e aqui o Reinaldo nessa linha de 5. E os 2 atacantes, Luciano e Brenner, um pouco mais avançados. A gente vê aqui que o São Paulo coloca bastante jogadores no entrelinhas, né? Aquela ocupação do entrelinhas para ter superioridade, para ativar as dinâmicas aqui de terceiro homem, ou as tabelas, as dinâmicas para entrar na última fase de construção, para entrar no último terço, né? Para já finalizar. E a gente vê aqui a marcação do Inter também bastante compactada, vê o Edenilson já com a postura já de expectativa aqui para subir pressão e também para cortar essa linha de passe, para fechar essa janela que teria o Tietê para encontrar o Bueno entre linhas. E dando prosseguimento, a parte do Internacional sem bola, o 4-1-4-1, que o Inter tem usado aí bastante, o Abel tem usado bastante. Foi a organização defensiva do São Paulo que jogou bastante em bloco médio e baixo, teve pouco a bola, então não atacou tanto assim posicionalmente. Então eu acabei trazendo apenas o recorte da organização defensiva do Inter, que a meu ver foi um aspecto mais importante para o que foi o jogo, no caso, para o que aconteceu dentro do jogo. E a gente vê o 4-1-4-1 bem estruturado, o Dourado sendo o homem que separa as linhas, responsável por as diagonais de cobertura e por essa área grande de cobertura no entrelinhas. A gente vai ver que ele foi muito bem sucedido nisso. E aí aqui na prática, o 4-1-4-1, a gente vê o Dourado aqui separando as linhas e já pronto para cobrir, né, essa zona bem grande aqui no entrelinhas. Tem que ser um jogador que tenha bastante intensidade, tenha bastante dinâmica para conseguir executar isso bem. E no momento de subida de pressão, como também mencionei anteriormente, o Inter estabelecia alguns encaixes individuais. A referência era o homem no momento de subir pressão, no momento de subir o bloco para as zonas mais altas. Então a gente vê aqui isso muito claro, uma construção do São Paulo já em segunda fase, mas uma bola que foi recuada para trás, então um gatilho para o bloco subir. No momento que o bloco sobe, a referência é o homem, então os jogadores do Inter encaixam aqui bem nos homens da bola, e o São Paulo até gera aqui um homem livre no lado oposto, que no caso é o Luan, mas nessa jogada o São Paulo também não consegue, no caso, encontrá-lo, e esse foi também um mecanismo que deu muito certo para o Internacional, essa subida de pressão. E aqui já o primeiro gol sofrido pelo São Paulo, jogada de bola parada, primeiro lance que evidencia a desatenção por parte do time do Diniz. A gente vê aqui o Patrick, que vai ser esse homem que vai dividir a referência do Reinaldo e fazer com que ele se desligue por um segundo só, e nesse segundo vai ser o suficiente para o Cuesta atacar o espaço. No momento que o Cuesta ataca o espaço, o Patrick aqui que fingiu que ia, mas não foi, né? Foi essa isca, e aí o Reinaldo já não consegue mais, e o Cuesta acaba cabeceando sozinho e abrindo o placar. Primeiro gol que já evidencia essa desatenção por parte do São Paulo. E aqui já o segundo gol, o São Paulo tomou os 2 primeiros gols muito rápidos. Mais uma vez a desatenção por conta do time bastante desconcentrado nesse jogo. Isso aqui é uma ligação direta, né, do Lomba com o Patrick, que está posicionado aqui nas costas da segunda linha de marcação, após a pressão do Brenner. Então aqui é um 4-4-2, São Paulo com as 2 linhas de 4,
ou um 4-1-1, se você quiser designar. A gente vai ver que o Patrick vai ganhar essa primeira bola nas costas da segunda linha. O Juan Fran não consegue interceptar, então a segunda bola fica com o Inter. E aí aquilo, né? A segunda bola é no futebol atual, até sobretudo, é uma mina de ouro, né? Você fica com a segunda bola, geralmente você pode pegar o seu adversário desarrumado, e é o que acontece nesse caso. O Inter recupera a segunda bola, recuperando a segunda bola já em velocidade, já com o giro do Yuri Alberto, que ganha as costas do Bruno Alves, pega a linha desestruturada, consegue dar o passe para o Caio Vidal infiltrando, que anota mais um gol, segundo do Inter para cima do São Paulo. Então, mais uma vez, uma desconcentração muito grave por parte do time do Diniz. Essa aqui é para demonstrar uma das situações de pressão pós-perda, que o São Paulo não vai conseguir executar com efetividade. A gente vê aqui o São Paulo construindo, percebe que o time está muito distante, está bem descompactado. Vê o Sara como é que ele já está lá dentro. Isso vai ser preponderante, vai ser importante, né, para o momento da pressão pós-perda. O Sara entrou, então no momento que o Sara entrou, ele gerou o buraco no corredor central, nessa janela que seria ele que deveria compor aqui na segunda linha de 4, visto que o Juan Fran também está subindo. Então o time não está compactado o suficiente para executar uma pressão pós-perda. O Edenilson vai achar o passe aqui no Praxedes, se eu não me engano é o Praxedes esse. E aí o Luciano acaba sendo responsável por baixar, mas não consegue impedir a transição do Inter, que já liga no Yuri Alberto num contra um. Yuri Alberto, que é um atacante de muita mobilidade, que sai bastante pelos corredores, né? Sai para o corredor esquerdo, sai para o corredor direito. Então é um jogador que para situações de transição ofensiva é muito importante, é muito útil. E a gente vai ver que ele vai se aproveitar bastante disso durante o jogo. Essa foi a primeira situação, né, de pressão pós-perda, que o São Paulo mostrava já no começo do jogo que seria mais uma vez uma pulga na orelha, né, de Diniz. Seria mais uma vez uma falha, né, uma vulnerabilidade do time tricolor. E a gente avançando para o jogo, o São Paulo consegue diminuir numa jogada de bola parada. A gente vai ver que a marcação do Inter, que o Inter faz nesse momento de bola parada, é uma marcação por zona. Os jogadores estão marcando espaço, estão referenciando aqui a bola, apesar de ter alguns encaixes, né? Até dá para se dizer que é uma marcação mista, tem uma zona e alguns encaixes, e os dois jogadores aqui na sobra. A gente vai ver que o jogador do São Paulo consegue ganhar a frente, cabeceia na primeira trave, e o Luciano completa na segunda para fazer o gol do São Paulo, muito por conta desse referenciamento apenas na bola do defensor do Inter, que acaba não conseguindo perceber que tinha um jogador do São Paulo vindo para frente dele, toma a frente dele nessa jogada na primeira trave, e acaba encontrando o Luciano na segunda. Com o segundo gol, o São Paulo foi para frente, foi tentar buscar o empate, mas logo no começo do segundo tempo, mais uma vez a desconcentração, vou tirar aqui o som, mais uma vez a desconcentração do São Paulo, que vai tomar o terceiro gol. Vê aqui uma situação de saída de bola com o Volpi, tem uma transição, se o São Paulo quisesse acelerar mais, é uma transição ofensiva, o Inter não está muito bem organizado, mas uma transição de lá de trás, né, com a bola saindo do goleiro. E a gente vê aqui no primeiro momento, importante observar o Rodrigo Dourado já soltando pressão muito rápido, o Luciano baixando aqui, né, como eu falei antes, o Luciano baixando nessa primeira fase de construção, ele atrai o bloco adversário, e nesse momento o Inter consegue se aproveitar bem disso. O Luciano atrasa a bola para o Vitor Bueno. No momento que o Vitor Bueno orienta o domínio para a esquerda, já tem a zona de pressão, já tem os dois jogadores aqui apertando, pressionando a bola. Vai ver que ele vai errar o passe. E o Yuri Alberto tem o funil completamente livre, bem enquadrado com a baliza, de frente com o Volpi, para poder fazer esse terceiro gol. E aí praticamente liquida o jogo. O São Paulo já estava bastante desconcentrado. Aqui o mental do São Paulo vai para o buraco. E a gente vai ver que isso vai se estender durante o jogo, vai ser preponderante para o Inter fazer mais gols ainda, para originar a goleada. A gente vê que mais uma situação do São Paulo construindo, vai ter roubada, onde deveria ser uma pressão pós-perda. Mais uma vez, a segunda linha totalmente descompactada, e o espaço no corredor central
para o Inter transitar. A gente já viu aqui, esse é o terceiro lance do Inter aproveitando esse espaço no corredor central para transitar ofensivamente na janela, nesse buraco na segunda linha defensiva do São Paulo. E com isso, outro erro na transição, Bruno Alves, que não está bem estruturado com a linha nesse momento de bola descoberta. O Bruno Alves deveria estar estruturado com a linha, com a postura antero-posterior, né, que é aquela postura com o corpo alinhado em diagonal, já buscando recuperar o espaço às próprias costas, controlando a profundidade e com a linha estruturada por causa de forçar o impedimento do atacante que infiltra, mas o Bruno Alves acaba não executando nada disso e acaba dando condição, né? E até com a orientação corporal um pouco equivocada nesse lance. De ver, como eu falei anteriormente, era para ele estar com a postura antero-posterior, né, em diagonal, mas ele não está, ele está de frente, e aí, no momento que a bola entra, ele já não consegue girar sobre o eixo e recuperar a tempo, e o Yuri Alberto mais uma vez sai de cara e não perdoa, e já encaminha a goleada aí para cima do São Paulo. Mais uma vez em uma situação de pressão pós-perda. Aqui mais um exemplo do São Paulo construindo em uma situação de pressão pós-perda ineficiente que vai gerar um lance de perigo. São Paulo variando o corredor. Aqui o Inter em um 4-1-3-2, né, nesse momento aqui de uma subida de pressão, mas já de uma recomposição, de uma transição defensiva para reorganizar. O Edenilson saltando para pressionar a bola. E o Rodrigo Dourado sempre ocupando esse entre linhas aqui, sempre para impedir que o São Paulo tivesse espaço para construir nesse jogo, nesse corredor central, né? Tivesse esse jogo interior com liberdade. A gente vê já também o Inter, novamente, como o Inter é ativo na pressão, tem sempre o jogador cobrindo a bola de perto, pressionando o portador. O Daniel Alves vai ser desatento, o Patrick também vai ser atento, né, em contrapartida, para saltar a pressão e interceptar o passe. Novamente ligando no Yuri Alberto, que já atacou o corredor. Vou até voltar para vocês verem com mais calma. O Yuri Alberto já está fazendo a infiltração para fora, né? Um jogador que sai bastante para os corredores. E mais uma vez, ele consegue fazer o gol, o terceiro. Ele sai apontando o terceiro. Mais uma situação de pressão pós-perda ineficiente, por conseguinte, uma transição defensiva muito vulnerável do São Paulo. Essa é mais uma situação. Vê que o jogo foi bem pautado nisso. Bem pautado na transição defensiva ruim do São Paulo. Vê que, em tese, esse momento, o Edenilson está aqui saindo da linha, né, para pressionar o portador novamente, para pressionar o Reinaldo. Aqui o São Paulo teria possibilidade de achar o Luciano aqui no entre linhas, né, já para atacar também esse espaço na janela, que tem aqui as costas do Edenilson, mas a gente vai ver que o Inter vai ser também muito ativo para conseguir cobrir, né, o Rodrigo Dourado nessa diagonal de cobertura. Ó. A diagonal de cobertura nada mais é que essa cobertura que precisa fazer nas costas desses dois médios. E aí olha como o Rodrigo Dourado é bem atento para fazer essa cobertura. Ele já está com espaço, então já está aqui a linha de 4 estruturada, ele já está em postura de expectativa, o Edenilson já recuperou, o Inter já gera uma zona de pressão, vai recuperar a bola. E no momento de recuperação, São Paulo vai sair numa pressão pós-perda em transição defensiva, mais uma vez ineficiente. Aqui a pressão pós-perda. O Inter consegue sair. E por sorte, o São Paulo não leva mais um gol. Mais uma bela defesa do Volpi, mais uma situação de grande perigo a partir de uma transição defensiva executada de maneira errada. E no geral é isso, galera. A análise de São Paulo e Inter foi basicamente um time que foi muito bem protegendo seu campo, defendendo, se portando em bloco médio e baixo, defendendo sua baliza. Não separei nenhum jogador do São Paulo, porque nessa atuação tenebrosa seria para falar que o aspecto nem tão negativo, mas eu não consegui separar um jogador do São Paulo que tenha tido a sua pior atuação assim, da vida e tenha sido muito destacável em comparação aos outros. O São Paulo coletivamente foi muito mal, todos os jogadores foram mal. Então eu trouxe dois que se destacaram por parte do Inter nessa goleada, são Rodrigo Dourado e Patrick. Rodrigo Dourado, como eu já mencionei aí ao longo do vídeo, foi um jogador muito atento nas diagonais de cobertura, que é vital, né, imprescindível nesse 4-1-4-1. E com isso ele prejudicou bastante o jogo interior do São Paulo.
e o Inter se aproveitou bastante das roubadas dele para sair em transição. Tive que ele até deu uma assistência, como ele foi bem ativo, né, no campo, ocupou muitas zonas do campo, sobretudo preenchendo o entre linhas, estruturando a segunda linha sempre muito bem, fazendo as diagonais de cobertura. E a gente vê que ele ganhou 3 dos 5 duelos disputados, executou todas as 3 bolas longas com muita assertividade, acertou 100%, criou 2 grandes chances, deu 2 passes decisivos, acertou 91% dos passes que tentou, um índice muito alto. Então foi um jogador que fez uma partidaça, que até um jogador que vem de lesões bem graves e que o Inter apostava bastante, a gente vê que ele tem conseguido render nessa volta. E o Patrick, que para mim, na opinião pessoal, que é um jogador muito subestimado, é um jogador muito competitivo, nesse momento também de transição defensiva, no momento de organização defensiva também, que é para ele saltar a pressão, como a gente viu também em um dos gols do Internacional, que foi que ele deu assistência para o Yuri Alberto, um dos últimos gols da goleada. Ele é muito atento para saltar a pressão, então ele intercepta muitas bolas. É um jogador que também é muito bom no desarme. Veja que ele fez, acabei passando sem querer, ele fez 5 desarmes no jogo, número bem alto. Ganhou 12 dos 19 duelos, então é um jogador que duela muito, um jogador que compete muito e que ganha muitos desses duelos, que é o mais importante. Vê que é um jogador que é muito competitivo, então é muito bom ter um jogador desse do elenco que também facilita para o modelo do Abel de sair em transição, um jogador que compete tanto, um jogador que está sempre duelando, sempre ganhando os duelos nessa segunda linha, então sempre rouba muitas bolas. E que com ela também, né, vê que ele teve 50 ações com bola, que é bastante, com ela nesse corredor aqui esquerdo, corredor lateral esquerdo, nesse meio espaço. O Patrick também é muito bom, jogador que também joga muito bem com bola, criou uma grande chance, deu 3 passes decisivos, acertou 2 das 3 bolas que tentou. Então é um jogador que é realmente muito útil para o Internacional e que vem desde o Odair, vem fazendo jogos atrás de jogos com muita regularidade, muita consistência e que não tem tanta mídia assim. No geral é isso, galera. O Abel, que com essa vitória em cima do São Paulo, chegou a 7 vitórias seguidas na competição. 4 jogos sem vencer por conta do São Paulo e também para evidenciar essa boa fase do Inter. Dessas 7 vitórias, enfrentou Palmeiras, Ceará e o próprio São Paulo, que eram times em tese muito bem organizados. Então não enfrentou só adversários fracos, o que dá ainda mais moral para o time do Inter nessa reta final do Brasileirão. No mais é isso, galera. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem bastante conteúdo se vocês gostarem, para dar moral aqui pro canal. E é isso, até a próxima análise.